A maioria das pessoas conhece São Pedro apenas como o apóstolo impulsivo ou como o homem que negou Jesus 3 vezes. Mas poucos sabem que o fim de sua vida foi um dos momentos mais trágicos e simbólicos da história cristã. Você já ouviu falar da cruz invertida? E se eu te dissesse que esse símbolo tão controverso tem origem em um pedido de humildade do próprio Pedro? Neste vídeo, você vai descobrir como um simples pescador terminou seus dias como mártir em Roma, enfrentando a crueldade de Nero e selando sua fé com sangue, literalmente de cabeça para baixo. Se você deseja conhecer a verdade não contada por trás do fim de São Pedro e entender por que sua história repercute até hoje, já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui. Qual personagem bíblico você mais admira? Antes de se tornar o apóstolo que abalaria os alicerces do mundo com sua fé, Pedro era apenas Simão, um pescador simples da cidade de Cafarnaum, nas margens do mar da Galileia. Sua rotina era marcada pela dureza do trabalho manual, pelo som ritmado das redes sendo lançadas e puxadas, e pela expectativa diária de uma boa pesca para sustentar a família. Ao lado de seu irmão André, Simão vivia os dias sem imaginar que seu destino estava prestes a ser radicalmente transformado. A vida no vilarejo girava em torno do mar e do mercado, com seus barulhos, cheiros e a constante negociação do fruto do trabalho árduo de homens como ele. A reviravolta acontece em um dia comum, quando Jesus, ainda no início de seu ministério, se aproxima da multidão à beira do lago e entra no barco de Simão para ensinar. O Evangelho de Lucas narra com precisão esse momento em que o cotidiano do pescador é interrompido pelo sobrenatural. Após ensinar a multidão, Jesus ordena a Simão: "Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar." Lucas 5:4. Simão hesita, lembrando que passaram a noite inteira sem pegar nada, mas, ainda assim, obedece. E o que se segue é um milagre que quebra a lógica do mar e da razão. Peixes em abundância, redes se rompendo, barcos quase afundando. Diante desse milagre, Simão não exulta. Ele se dobra, cai aos pés de Jesus e confessa sua indignidade. "Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador." Lucas 5:8. Essa reação revela muito sobre seu coração. A manifestação do poder divino expõe sua humanidade e limitações. Mas Jesus não o afasta. Pelo contrário, o chama para algo maior. "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Lucas 5:10. Nesse instante, Simão se torna Pedro. De pescador de peixes, ele passaria a lançar redes de salvação para almas sedentas. Pedro abandona tudo: barco, redes, sustento, e segue Jesus sem olhar para trás. O chamado de Cristo o arranca do ordinário para o extraordinário. O que começa como uma simples obediência a um pedido inusitado torna-se o primeiro passo de uma jornada que mudaria não só sua vida, mas o curso da história. O nome Pedro, que significa rocha, seria uma profecia sobre sua futura posição na formação da igreja. Esse início abrupto e profundo marca Pedro como alguém diferente dos demais. Seu chamado não foi apenas uma escolha funcional, foi uma declaração de propósito. Jesus viu nele algo que ninguém via, nem mesmo ele próprio. E a cada passo ao lado do Mestre, esse propósito seria moldado, desafiado e, por vezes, abalado, mas nunca esquecido. Pedro se tornaria, pouco a pouco, mais que um seguidor, um pilar. Com o tempo, Pedro começa a ocupar lugar de destaque entre os discípulos. Em meio às multidões que seguiam Jesus, aos milagres e ensinos diários, ele sempre estava por perto, questionando, se emocionando, agindo por impulso. A relação entre Pedro e Jesus era intensa. Ele era aquele que falava o que os outros pensavam, aquele que se lançava primeiro, que errava mais,
mas também que amava com intensidade feroz. Essa disposição bruta e sincera era, paradoxalmente, sua maior fraqueza e sua maior força. Os primeiros passos da caminhada de Pedro ao lado de Jesus revelam não só seu crescimento pessoal, mas também sua disposição de ser transformado. E é exatamente nesse processo de transformação contínua que veremos os episódios mais marcantes da sua vida, desde os milagres que testemunhou até os momentos de fé desafiada. A trajetória daquele que foi chamado de rocha está apenas começando, e os próximos acontecimentos não só moldariam sua alma, como revelariam o verdadeiro custo de seguir até o fim. À medida que seguia Jesus por aldeias, montanhas e sinagogas, Pedro se tornava uma das testemunhas oculares mais privilegiadas do poder divino em ação. Sua fé se fortalecia à medida que via leprosos sendo curados com um toque, cegos voltando a ver, paralíticos andando, demônios sendo expulsos com uma simples palavra. Mas mais que os milagres, eram os momentos íntimos, nos bastidores dos grandes eventos, que moldavam sua alma de forma mais profunda. Em Cafarnaum, por exemplo, Pedro viu Jesus libertar um homem possesso dentro da sinagoga. Com uma única ordem, o espírito maligno foi expulso. A multidão ficou boquiaberta. Pedro ficou em silêncio, absorvendo tudo. Foi também em sua própria casa que Pedro testemunhou um dos primeiros sinais da ternura de Jesus. Sua sogra, enferma com febre, foi curada quando o mestre a tocou pela mão. A cena foi simples, sem alarde, mas de impacto eterno. Não era apenas poder, era compaixão. Aquele que curava multidões também se importava com as dores privadas da família de um discípulo. Isso consolidava no coração de Pedro uma verdade poderosa. Jesus não era um curandeiro popular, mas o Deus que se importa com os detalhes. Os ensinamentos de Jesus, por sua vez, eram uma revolução silenciosa. Ele falava por meio de parábolas, histórias comuns com significados celestiais. Pedro ouvia, questionava, pedia explicações. Seu coração era inquieto. Ele queria entender, e Jesus não o reprovava por isso. Pelo contrário, o levava para mais perto. Entre todos os discípulos, Pedro era aquele que buscava não apenas ouvir, mas compreender. A cada palavra do Mestre, sua visão do mundo e de si mesmo era desconstruída e reconstruída. Mas entre todos os acontecimentos vividos por Pedro ao lado de Jesus, poucos foram tão marcantes quanto a transfiguração. Em um alto monte, o véu entre o céu e a terra foi rasgado por instantes. Diante de Pedro, Tiago e João, Jesus foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E com ele apareceram Moisés e Elias, conversando com o Filho do Homem. Pedro, tomado de temor e êxtase, sugere construir tendas para os três. Mas antes que termine de falar, uma nuvem luminosa os envolve e uma voz retumba: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi." Mateus 17:5. O impacto dessa visão foi tremendo. Pedro cai com o rosto em terra, paralisado de medo, mas Jesus o toca e diz: "Levantai-vos e não temais." Ao levantar os olhos, não vê mais ninguém, senão Jesus. Esse momento místico e sublime cimenta em Pedro uma certeza inabalável. Ele não seguia apenas um profeta, mas o próprio Messias, o Filho de Deus. E isso o transformava internamente de forma silenciosa, mas irreversível. A transfiguração não apenas revelou a identidade gloriosa de Jesus, como também deu a Pedro uma visão antecipada do reino que ainda estava por vir. Foi um vislumbre do Cristo ressurreto, do Messias exaltado, do Salvador que reinaria eternamente. Essa visão o sustentaria em momentos de escuridão, quando a cruz estivesse próxima e as dúvidas o cercassem.
Ver Jesus em glória era um lembrete de que o sofrimento não era o fim da história. Todos esses eventos, vividos em tão pouco tempo, foram depositando sementes no coração de Pedro. Ele não compreendia tudo de imediato. Muitas vezes agia por impulso, falava sem pensar, entendia pela metade, mas ele permanecia. E é isso que Jesus mais valorizava. Não a perfeição, mas a permanência. A fé de Pedro, embora inconstante, era real. E cada milagre, cada parábola, cada revelação o moldava mais para o futuro papel que teria na história da igreja. Assim, Pedro avançava com Jesus, como barro nas mãos do oleiro, sendo preparado para tempos muito mais difíceis. Mas para entender até onde essa transformação o levaria, é preciso também conhecer os seus momentos de fraqueza mais profunda. Episódios em que o mesmo Pedro que viu o céu aberto tropeçou diante do medo. Apesar de toda a sua proximidade com Jesus, Pedro era antes de tudo humano. E como todo ser humano, enfrentava os conflitos entre a coragem desejada e o medo real. Um dos episódios mais marcantes de sua jornada acontece na noite mais sombria da história cristã. A noite em que Jesus foi traído. Após a última ceia, Jesus é levado por uma multidão armada ao jardim do Getsêmani. Pedro, tomado de ímpeto, saca a espada e fere um servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreende e cura o ferido. Era o início de uma sequência que testaria até onde ia a fé de Pedro. Enquanto Jesus era conduzido ao interrogatório, Pedro o seguia de longe. Ele se aproxima do pátio da casa do sumo sacerdote e ali tenta se esconder entre a multidão. O frio da noite é tão cortante quanto o medo que consome seu coração. 3 vezes ele é reconhecido por pessoas ao redor. 3 vezes ele nega conhecer Jesus. Mulher, não o conheço. Homem, não sou um deles. Homem, não sei o que dizes. E então o galo canta. A cena é seca, mas carregada de dor. Lucas narra que, nesse momento, o Senhor voltou o olhar para Pedro. E Pedro, ao lembrar-se das palavras do Mestre, saiu dali e chorou amargamente. O peso dessa negação foi mais do que uma falha. Foi uma traição interior. Pedro havia prometido fidelidade até a morte, mas quando confrontado pelo medo e pela ameaça real, recuou. Ele não negou apenas por palavras, mas por covardia. Foi uma ferida na alma, um espelho que lhe mostrou seu verdadeiro limite. Seus olhos se encontraram com os de Jesus, não no momento da coragem, mas no instante da falha. Esse olhar silencioso e cortante ficou gravado em sua memória como uma ferida aberta. Esse episódio não foi um erro isolado. Ele representou o colapso de um homem que havia se acostumado com a proximidade de Cristo, mas que ainda não compreendia o custo do discipulado. Pedro não havia compreendido que seguir Jesus até o fim implicava seguir até a cruz. Ele, que desejava reinar com o Messias, não estava pronto para sofrer com ele. E essa tensão entre expectativa e realidade o fez cair. Não apenas diante das pessoas, mas diante de si mesmo. A dor da negação, no entanto, não o destruiu. Ela o levou ao choro, ao arrependimento, à humilhação. Pedro não fugiu como Judas. Ele chorou, e essas lágrimas amargas foram o início da sua reconstrução. Porque em Cristo, queda não é fim, é reinício. A diferença entre Judas e Pedro não está no erro, mas no que se faz após o erro. Pedro errou e voltou para Deus, e isso redefiniu toda a sua história. O silêncio entre a negação e o reencontro com Jesus é uma das partes mais dolorosas da narrativa. Durante a crucificação, Pedro não aparece, ele se esconde, talvez tomado pela culpa, talvez pela vergonha. Aquele que dizia que jamais deixaria o Senhor, agora se vê calado, ausente, esmagado pelo próprio medo.
Mas o Cristo que havia previsto sua queda também havia orado por ele. E era essa intercessão silenciosa que preparava Pedro para o reencontro mais importante de sua vida. Quando Jesus ressuscita, ele não ignora Pedro. Pelo contrário, o procura. E o que acontece na manhã à beira do Mar da Galileia é uma das cenas mais belas do Novo Testamento. Jesus repete o milagre da pesca, exatamente como no primeiro encontro. É como se dissesse: eu ainda estou aqui e você ainda é chamado. Mas antes de dar uma nova missão a Pedro, o mestre faz uma pergunta que vai direto ao coração. Simão, filho de João, amas-me? 3 vezes. Uma para cada negação. Não por crueldade, mas por cura. E ao final do diálogo, Pedro já não é mais o mesmo. Ele não responde com autoconfiança, mas com entrega. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E é nesse ponto que Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. A restauração é selada, não apenas com perdão, mas com confiança renovada. Pedro, o que caiu, agora é chamado a cuidar. A missão que o esperava seria ainda mais desafiadora, e Pedro estaria pronto para enfrentá-la. Depois da ressurreição e do reencontro à beira do mar, Pedro não era mais o mesmo. Aquele que outrora hesitava agora se tornaria a principal voz da igreja nascente. E esse novo papel ficou evidente no dia de Pentecostes, registrado no livro de Atos. Os discípulos estavam reunidos, aguardando a promessa do Espírito Santo. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. O caos se transformou em proclamação. E foi Pedro quem se levantou. Diante da multidão confusa que tentava entender aquele fenômeno, Pedro assumiu a palavra com ousadia surpreendente. Ele explicou que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel e anunciou com convicção que Jesus, o Nazareno que havia sido crucificado, era o Cristo, o Messias prometido. Não havia hesitação em sua voz. O homem que antes negara, Jesus diante de uma criada, agora proclamava sua divindade diante de milhares. Seu discurso foi tão cheio de poder que naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. A liderança de Pedro se consolidava não apenas por palavras, mas por ações. Logo após Pentecostes, ele e João encontram um homem coxo na porta do templo mendigando. Em vez de dinheiro, Pedro lhe oferece algo eterno. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem se levanta, salta, entra no templo andando e louvando a Deus. A multidão se reúne e Pedro mais uma vez prega com coragem. Ele não toma para si a glória, mas aponta para Jesus, o autor do milagre. Com o passar dos dias, a fama de Pedro se espalhava. Dizem que até sua sombra curava os doentes. As pessoas vinham de outras cidades, trazendo enfermos e oprimidos por espíritos impuros, e todos eram curados. Mas junto com os milagres vinham as perseguições. As autoridades religiosas, incomodadas com o crescimento da fé cristã, mandaram prender Pedro várias vezes. Mas nem as correntes, nem os julgamentos o calavam. Em cada prisão, ele saía mais forte. A fé agora era mais sólida que a pedra. Um dos momentos mais impressionantes de sua trajetória aconteceu quando foi preso por ordem do rei Herodes Agripa. Pedro estava acorrentado entre 2 soldados, vigiado por guardas, com julgamento marcado. Mas enquanto a igreja orava, um anjo do Senhor entrou na cela. As correntes caíram. O anjo o guiou para fora, passando pelas sentinelas e pela porta de ferro, que se abriu sozinha. Pedro achou que era um sonho, até perceber que estava livre. Deus intervinha diretamente por meio de anjos para proteger seu servo, o mesmo que um dia afundara nas águas.
A essa altura, Pedro era mais que um líder entre os 12. Ele se tornava o ponto de referência para a igreja. Quando questões difíceis surgiam, ele era consultado. Quando surgia perseguição, ele permanecia. Quando a fé vacilava, ele encorajava. Não era um homem perfeito, mas era um homem disponível. E Deus o usava de maneira poderosa. Sua presença era sinônimo de firmeza, sua pregação de transformação, seu ministério de sinais e maravilhas. Mas Pedro não se exaltava. Ele sabia o preço de cada palavra. Ele havia sido restaurado, havia sido perdoado, havia sido erguido das cinzas. E agora, como pastor, ele guiava outros com a mesma misericórdia que recebera. A cada passo, sua história refletia a graça de Deus em ação, mas mesmo no auge do ministério, algo maior ainda estava por vir, porque enquanto a igreja crescia, Roma observava, e o império não aceitaria passivamente a expansão de uma fé que declarava outro Senhor além de César. Com o avanço da fé cristã pelo mundo greco-romano, Pedro assumiu um papel cada vez mais missionário. Após os eventos de Atos dos Apóstolos, as Escrituras se tornam mais silenciosas sobre seu paradeiro, mas fontes confiáveis da tradição cristã apontam que ele continuou viajando, pregando e fortalecendo as igrejas em formação. Ele teria passado por Antioquia, uma das primeiras grandes comunidades cristãs fora de Jerusalém, e depois seguiu para a cidade que simbolizava o centro do mundo antigo, Roma. Lá, Pedro não apenas pregaria, mas deixaria as últimas marcas de sua vida e ministério. Durante esse período final, ele escreve 2 cartas que se tornariam fundamentais para a teologia e a espiritualidade da igreja. Na primeira epístola de Pedro, seu tom pastoral e encorajador se destaca. Ele dirige palavras de consolo a cristãos que estavam sendo perseguidos, chamando-os a manter a fé em meio ao sofrimento. Ele exorta seus leitores a serem santos, submissos e firmes, lembrando que padecer por causa de Cristo é honra, não vergonha. É uma carta que respira maturidade, coragem e profunda esperança escatológica. A segunda epístola, por outro lado, tem um tom mais urgente. Pedro denuncia a presença de falsos mestres e alerta contra doutrinas distorcidas que começavam a se infiltrar nas igrejas. Ele reafirma a autoridade do Evangelho e aponta para a certeza da segunda vinda de Cristo. Nesse escrito, Pedro demonstra um zelo pela verdade e uma vigilância espiritual, que condiz com quem já carregava o peso da responsabilidade apostólica. Era o testemunho de alguém que sabia que seus dias estavam chegando ao fim, mas queria deixar um alerta eterno. Roma, onde Pedro encerrou sua vida, era um ambiente hostil à fé cristã. A cidade, dominada por idolatria, luxo e poder imperial, via o evangelho como ameaça. Após o grande incêndio de 64 d.C., o imperador Nero, buscando culpados, lançou uma perseguição feroz contra os cristãos. Segundo os registros da tradição, foi nesse contexto que Pedro foi preso, julgado e condenado à morte. Mas mesmo diante da execução, sua fé não vacilou. Ao saber que seria crucificado, fez um pedido comovente. Não queria morrer como seu Senhor pediu então para ser crucificado de cabeça para baixo, não por teatralidade, mas por reverência. Pedro se considerava indigno de morrer da mesma forma que Jesus. A imagem da cruz invertida, que muitos associam erroneamente a símbolos anticristãos, tem, na verdade, origem nesse ato de humildade. A morte de Pedro foi lenta, dolorosa, mas absolutamente fiel. Ele não recuou, não negou, não fugiu. Até o último instante permaneceu firme. E sua morte selou um testemunho que atravessaria os séculos. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi construída no local onde se acredita que seu corpo foi enterrado. A escolha do local não foi por acaso.
Era um tributo à rocha sobre a qual Jesus havia declarado que edificaria sua igreja. Roma, que tentou silenciar sua voz com martírio, acabou se tornando o palco de sua memória eterna. Milhões de fiéis, ao longo da história, caminharam até aquele lugar buscando inspiração e renovação de fé. O sangue derramado de Pedro se tornou semente da igreja. Os últimos dias de Pedro não foram marcados por conforto, mas por missão. Não houve honra política, nem reconhecimento popular. Houve cruz, houve sacrifício, houve fidelidade. Ele passou de pescador a pastor, de impulsivo a mártir, de discípulo a rocha. E mesmo em sua morte, seu legado continuava crescendo. A fé que ele anunciou com ousadia nos becos e praças de Roma continuava se espalhando, e o faria até os confins da terra. Mas antes que sua história fosse selada definitivamente, o mundo ainda veria como sua memória seria celebrada geração após geração. Mesmo após sua morte, a figura de Pedro continuou viva na memória da igreja. Não como uma estátua imponente ou símbolo político, mas como testemunha viva da transformação possível em Cristo. A jornada de um pescador que se tornou mártir marcou profundamente a identidade do cristianismo. Por isso, sua memória passou a ser celebrada com solenidade em diferentes partes do mundo, especialmente no dia 29 de junho, data associada à sua morte, compartilhada com a de Paulo. Essa comemoração, chamada de Festa de São Pedro, tornou-se uma das mais importantes do calendário litúrgico cristão. A tradição sustenta que tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados em Roma durante a perseguição de Nero. E é essa ligação entre os dois pilares da igreja que deu à data um significado ainda mais forte. No Ocidente, a celebração tem como centro a Basílica de São Pedro, no Vaticano, erguida no local de seu martírio. Ali, anualmente, o Papa celebra uma missa solene diante de milhares de fiéis. Durante essa cerimônia, ocorre também a bênção dos palhos, insígnias de lã branca concedidas aos novos arcebispos, que simbolizam a comunhão entre cada bispo e o sucessor de Pedro. Mas além da liturgia formal, a devoção popular a São Pedro se espalhou por diversas culturas. Em regiões pesqueiras da Europa, como em partes da Espanha e Portugal, os barcos são decorados e levados ao mar em procissões que unem fé e tradição. Os pescadores, identificando-se com a origem de Pedro, oram por proteção e fartura. Essas procissões marítimas são emocionantes e carregadas de significado. É como se o povo, ao homenagear o santo, também reconhecesse a beleza de uma vida transformada pela obediência e fidelidade. No Brasil, a devoção a São Pedro se entrelaça com as festas juninas. Em muitas cidades litorâneas, marcado por celebrações especiais, com missas, fogueiras e as já tradicionais procissões marítimas. Barcos são enfeitados com bandeiras e flores e saem em cortejo pelas águas enquanto orações são entoadas. Em regiões rurais, a homenagem se dá com danças, quadrilhas, comidas típicas e símbolos que unem o sagrado ao popular. São expressões de um povo que vê em Pedro não um personagem distante, mas um intercessor presente. A cruz invertida, símbolo do seu martírio, também passou a ser vista com respeito por aqueles que conhecem sua verdadeira origem. Longe de qualquer associação obscura, ela representa humildade, entrega e devoção absoluta. Pedro não quis imitar seu mestre em tudo, mas quis honrá-lo até o fim. Esse gesto final se tornou uma marca de reverência que a história preservou. Hoje, esse símbolo carrega o peso da coragem silenciosa de um homem que deu sua vida pelo Evangelho que anunciou com tanta paixão. A influência de Pedro ultrapassa a religião institucional. Suas cartas continuam a ser lidas, estudadas e citadas como fonte de consolo, exortação e esperança.
Ele fala aos perseguidos, aos cansados, aos que lutam para permanecer firmes na fé. Suas palavras atravessam séculos e continuam ecoando, com a mesma autoridade espiritual. Pedro não apenas anunciou o Evangelho, ele o viveu com toda a intensidade que um coração redimido é capaz de oferecer. A história de Pedro é uma prova viva de que Deus transforma falhas em força, covardes em colunas e simples homens em lendas espirituais. Sua vida não termina na negação, mas no martírio, não no medo, mas na firmeza, não na dúvida, mas na rocha. E por isso ainda hoje milhões olham para Pedro e veem mais do que um apóstolo, veem um espelho, veem a possibilidade de serem restaurados. E essa chama permanece acesa, uma chama que nos convida a continuar o que ele começou. Se Pedro, um homem impulsivo, falho e cheio de dúvidas, foi capaz de se tornar a rocha sobre a qual Cristo edificou a igreja, o que impede você de também viver uma transformação profunda? A história desse apóstolo não é apenas sobre um mártir do passado. É sobre recomeços, sobre ser levantado depois da queda, sobre ter coragem para voltar, mesmo quando tudo em você grita para desistir. A pergunta que fica é: qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Quantas vezes você também negou, recuou, afundou nas águas do medo e ainda assim Ele continua te chamando? Vem, apacenta minhas ovelhas. A história de Pedro nos desafia a olhar para nossas falhas e enxergar nelas uma porta para o propósito. Não é a perfeição que nos qualifica, é a disposição de sermos moldados. Por isso, eu te convido, aplique tudo que você aprendeu hoje. Questione-se, ore mais profundamente. Tenha fé mesmo quando sua mente tremer. E, principalmente, não aceite viver à sombra do que você pode ser em Cristo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de esperança e restauração. Deixe seu comentário dizendo em qual parte da história de Pedro você mais se enxergou. E, claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda temos muito para aprender juntos sobre o poder da fé, da graça e da transformação.